aí, pessoal, tudo bem? Vamos seguir na análise do Estatuto da Metrópole para falar agora sobre Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o famoso PDUI. Vejam, dentro do Estatuto da Metrópole, nós temos uma lista de instrumentos de gestão regional. Assim como o Estatuto da Cidade tem uma lista de instrumentos próprios, como a outorga de direito de construir, a transferência de direito de construir, aqui no Estatuto da Metrópole também temos uma lista de instrumentos, embora não tão criativa quanto aquela do Estatuto da Cidade. Bom, o PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, é um desses vários instrumentos de gestão regional. Além dele, o artigo 9º do Estatuto da Metrópole menciona como instrumentos os planos setoriais, os fundos públicos, as operações urbanas consorciadas interfederativas, as zonas para aplicação compartilhada de instrumentos urbanísticos, os consórcios, os convênios, os contratos de gestão, bem como a compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados por um município dentro da unidade regional e também parcerias público-privadas interfederativas. Nesta aula eu comentarei o PDUI e nas próximas tratarei de alguns outros instrumentos previstos aqui no Estatuto da Metrópole. Mas apenas lembrando, pessoal, essa lista é meramente exemplificativa e essa lista contém uma série de erros técnicos. Aliás, como eu já disse, vários dos artigos do Estatuto da Metrópole contêm atecnias, contêm normas que não são muito precisas do ponto de vista jurídico. E aqui isso acontece também. Vejam que se fala de parceria público-privado, mas não se fala de concessão num sentido geral, ou se fala de contrato de gestão, que na verdade é um contrato com o terceiro setor. Então, o Estatuto é um pouco confuso, eu vou comentar nesta aula o PDUI e depois volto a comentar alguns outros instrumentos, tá bom? Vejam, o PDUI é o plano obrigatório da unidade regional, ou seja, da região metropolitana ou da aglomeração urbana ou outra figura regional. Esse plano é aprovado por lei estadual, então nós estamos falando aqui de um plano legal, de um plano que tem que ser aprovado necessariamente por lei. Tá certo? E esse plano conterá as metas e as políticas daquela unidade regional para as suas funções públicas de interesse comum, abrangendo tanto as áreas urbanas dos municípios envolvidos na unidade regional, quanto as suas áreas rurais. Então vejam que o PDUI é o paralelo ao plano diretor. O plano diretor é elaborado no município, o PDUI é elaborado na unidade regional, na região metropolitana, na aglomeração urbana e assim por diante. Tá certo? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a elaboração desse plano. Basicamente, como nós estamos aqui no âmbito de uma unidade regional, é muito importante a atuação conjunta e cooperativa dos representantes dos municípios e do Estado. Além disso, esses representantes das esferas políticas precisam trabalhar constantemente com a sociedade civil, respeitando a gestão democrática na construção do PDUI. Tá certo? Nesse sentido de garantir a gestão democrática, o Estatuto da Metrópole é claro ao estabelecer a necessidade de se promover audiências públicas com a população de todos os municípios da unidade regional para debater o conteúdo do PDUI. E, além disso, como é natural da gestão democrática, é fundamental que se dê publicidade aos documentos e a todas as informações que são produzidas nesse processo de elaboração do PDUI. Outra coisa que muito interessante, que não aparece no Estatuto da Cidade quando se trata de plano diretor, mas aparece aqui no Estatuto da Metrópole para o PDUI. O Estatuto é claro ao dizer que o Ministério Público deve acompanhar a elaboração do PDUI. Então vejam que interessante, o Ministério Público, que tem uma função constitucional de tutelar interesses e direitos meta-individuais, coletivos ou difusos, tem aqui um papel expresso de acompanhar o PDUI. Tá certo? Então precisamos de um trabalho conjunto de representantes dos governos estaduais e municipais. Além disso, é preciso que se garanta a participação popular e que se garanta um monitoramento pelo Ministério Público.
Pessoal, ainda no tocante à elaboração, o Estatuto da Metrópole define o conteúdo mínimo do PDUI. Então vejam, é importante que ele delimite as áreas com restrição de urbanização para proteção ambiental ou cultural e também as áreas de controle em razão de riscos de desastres na unidade regional. O plano também deve estabelecer um sistema de acompanhamento e controle, aliás, isso é normal, não é? Todo plano tem que ter um sistema de acompanhamento e controle. É preciso ainda que ele traga diretrizes para a implementação de efetiva política de regularização fundiária. Então vejam que interessante a preocupação aqui do Estatuto da Metrópole com a cidade informal e com as políticas de regularização. O plano também deve trazer diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo projetos e ações estratégicos e prioritários para cada uma delas. O plano deve trazer o macrozoneamento da unidade territorial urbana, as diretrizes de articulação no parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como as diretrizes de articulação intersetorial das políticas urbanas. Essas diretrizes de articulação, pessoal, são especialmente importantes, porque como eu já falei em outras aulas, é muito comum no Brasil que nós tenhamos regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas em que as esferas políticas continuam agindo de maneira isolada, continuam agindo de maneira unilateral, sem dialogar, sem se articular com os outros entes federativos que formam a unidade regional. Isso é muito comum no Brasil, a gente vê isso inclusive em grandes regiões metropolitanas, municípios importantes que deveriam agir em conjunto e continuam agindo isoladamente. Então o PDUI tem esse papel de trazer as diretrizes sobre essa articulação, não apenas, não é? No desenvolvimento das ações gerais, mas também na questão do parcelamento, uso e ocupação do solo, no desenvolvimento de políticas setoriais, como as políticas de mobilidade urbana, saneamento e qualquer outra que seja eleita como uma função pública de interesse comum pela lei que cria a unidade regional. Tá bom? Então, falei um pouquinho sobre a elaboração do PDUI e vamos agora ver um pouco sobre a aprovação. O anteprojeto do PDUI necessita ser aprovado pela instância colegiada da região metropolitana. Essa instância colegiada, pessoal, geralmente é denominada de Conselho de Desenvolvimento. Esse conselho aparece em muitas leis que criam regiões metropolitanas, tá bom? Mas o nome não precisa ser necessariamente esse, até porque o artigo 8º do Estatuto da Metrópole não define esse nome, tá certo? Em seguida, passado o anteprojeto por essa instância colegiada, aí sim esse anteprojeto de plano de desenvolvimento urbano integrado vai ser aprovado pela lei estadual. Então, como eu disse, o PDUI é um plano legal, ele precisa ser aprovado por lei estadual. E além disso, seguindo a lógica lá do plano diretor, ele deve se sujeitar a uma revisão pelo menos a cada 10 anos, tá certo? Então é preciso monitorar o plano e pelo menos a cada 10 anos repensar o plano. Pessoal, quando nós falamos de revisão, isso não quer dizer que nós precisamos fazer um plano completamente novo. A revisão é uma rediscussão do plano e como resultado dessa rediscussão, nós podemos manter o plano, nós podemos alterar o plano ou substituí-lo completamente, tá certo? Então, não confundam revisão com a necessidade de substituir completamente o plano em todas as situações. Pode ser que a gente mantenha o mesmo ou apenas faça algumas modificações, tá bom? Pessoal, quais são os efeitos do plano? Então, na prática, o PDUI vai condicionar a atuação dos órgãos regionais, vai guiar a elaboração dos planos setoriais para cada função pública de interesse comum. Então, por exemplo, se nós tivermos saneamento, mobilidade urbana como funções públicas de interesse comum, os planos dessas políticas públicas, desses serviços públicos, deverão observar o PDUI. Além disso, o PDUI vincula os municípios em suas políticas e ações administrativas e impõe a adaptação dos planos diretores ao conteúdo que está ali estabelecido no âmbito regional. Então, vejam, se nós temos uma região metropolitana com 10 municípios, esses 10 municípios têm que elaborar o seu plano diretor. No entanto, ao elaborar o seu plano diretor, eles têm que observar o conteúdo do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, tá certo? Na prática, pessoal, apesar disso tudo, o que a gente percebe é que, infelizmente ainda, muitas unidades regionais brasileiras não elaboraram os seus planos de desenvolvimento urbano integrado. Então, muito que eu disse aqui está ainda apenas no âmbito da lei, mas na prática esses dispositivos carecem de maior efetividade. Um grande abraço e até a próxima.